Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Terceiro vídeo hoje do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E o tema de hoje: se alguém te ferir na face direita. Vós tendes ouvido o que disse. O que se disse? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. O evangelho, ele vem que vem, né? São tantos conteúdos assim que às vezes de primeiro momento, se você se depara e não busca compreender e tudo mais, causa um certo susto, né? E mesmo compreendendo, nem sempre é tão, não fácil, mas assim, até a gente lidar com aquele orgulho, com aquela vaidade que a gente tem, enfim, tem um bom trabalho aí pela frente, mas o importante é que sempre Deus é tão maravilhoso, né, tão generoso, que Ele sempre dá uma oportunidade, Ele sempre ampara, sempre nos mostra um caminho, tanto que você vê, né, Ele mandou Jesus, né, seu Filho, né, para nos ensinar. Então, o ensinamento que Jesus nos trouxe quando Ele passou por aqui, que faz mais de 2000 anos, aquilo é tão forte, tão verdadeiro e continua sendo atual depois de 2000 anos, né? Ele ensinou enquanto ele estava aqui no corpo físico, encarnado. E mesmo hoje, né? Olha, os seus exemplos, os seus ensinamentos foram tão profundos, tão fortes, tão verdadeiros que permanecem mesmo depois de tanto tempo. E é isso. Então veio para ficar. E é o que eu sempre digo, a gente tem que olhar para os ensinamentos e falar, eu quero seguir esse caminho. Não adianta eu querer ficar me comparando com Jesus, porque vai dar ruim, porque não tem comparação. Olha só a evolução que aquele ser, né, tinha naquela época e ainda depois de 2000 anos, que está sempre se evoluindo. Então, você imagina, o importante é, com qualquer conteúdo que a gente se deparar, o que eu posso melhorar? Nem que for isso, mas o importante é você ter este olhar e a boa vontade de fazer algo. Porque nada sai sem a boa vontade. Quando eu não sei, quando eu acho difícil. Então, a boa vontade já é um bom empurrão. Então, bota reparo aí nos seus conteúdos, no que tem chegado para você. Ontem mesmo, ainda eu comentando com uma pessoa, eu tenho um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. Eu já tenho ele há muitos anos. E pega para ler, não vai, não vai. E aí ontem eu falei, não, pera. Então, assim, você entende? E às vezes tem um momento, né? Que às vezes eu leio alguma coisa hoje de uma forma. Da próxima, de acordo com o que eu tô sentindo, é diferente. Então a gente tem que estar atento a tudo, sabe? Tem que estar presente, no momento presente, nem não ficando só no passado, nem ficando só no presente, não tem, senão isso só gera ansiedade e depressão. Momento presente, tá? O que eu tô vivendo? Qual é a palavra que eu preciso? Você pode ter certeza que a palavra vai chegar até você. E de nada adianta chegar. Você tem que fazer uso dela, tá? Eu não sei se eu fugi um pouco do tema, mas me veio e eu falo o que vem, eu preciso falar. Enfim, vamos lá então. Então, quando a gente é carregado de orgulho, né? Que o orgulho é bastante predominante, então essa máxima, né? Essa frase que eu acabei de falar, do olho por olho, dente por dente, mas que Jesus nos ensina a oferecer a outra face. Então, isso, gente, quando você tem muito orgulho, muita vaidade, parece uma covardia, porque é inaceitável. Peraí, eu tô apanhando, tô sendo insultado e eu vou oferecer? Não, que absurdo é esse? Então, realmente, de primeira mão, se você não tem um entendimento carregado de deficiências ainda, o espírito, passa isso, essa covardia. Porque o que acontece? As pessoas, né, nós não entendemos em que há que se ter mais coragem para suportar um insulto do que em se vingar. Você entendeu? Porque o se vingar é até de certa forma, não só material, porque a vingança não é só material,
mas você vai lá, faz, pronto e acabou. Então você deixa o seu veneninho sair para fora. O você suportar um insulto requer habilidades, reforma íntima, melhoramentos, você entende? E é difícil, eu entendo, eu sou a primeira a erguer as duas mãos aqui, ó, as duas mãos, porque eu sei que é difícil, sabe? Só que se eu ficar sempre não é difícil, não é difícil, eu nunca vou evoluir e vou estar agindo como pessoas, entre aspas, primitivas ainda, que ainda são muito dominadas pelas paixões terrenas, pelos vícios, entende? Então, pera, né? Vamos buscar melhorar. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa. Ele não está proibindo a defesa, mas ele está condenando a vingança. Quando ele diz para oferecer a outra face, quando formos batidas em uma, ele quer dizer que não devemos retribuir o mal com o mal. Então, não é que não é para se defender, não é nada disso. O que ele não quer é vingança. O não desejar o mal com o mal. Se alguém vem e me faz alguma coisa, eu vou lá, faço outra. Aí fica aquele looping. Pera, como nós evoluiremos dessa forma? Você entende? Então, o que ele propõe, o que ele ensina é não devolver o mal com o mal. E tem uma coisa que eu costumo muito falar também: o que o outro me faz é problema dele, é conteúdo dele, é ele que tem que se resolver. Agora, a forma como eu reajo ou o que eu faço com o que me foi feito, aí sim, isso é problema meu. E entenda, nós estamos aqui nesse mundo para nos melhorarmos. Não adianta eu ficar querendo melhorar o outro e não tomar isso para mim. Sou eu antes de qualquer coisa, até porque eu me melhorando, as coisas ao meu redor também vão melhorando. Mas eu sou responsável somente por mim mesma, no sentido de, eu falo assim, a hora que eu chego, não é bem assim, mas é um modo de eu falar, né? A hora que eu chegar lá no julgamento, que eu sentar lá com Deus, com Jesus, seja com todos eles, e Deus me perguntar, e aí minha filha, como é que foi? Não, Deus, mas sabe o que acontece? É que o fulano, não filha, o fulano eu vou conversar depois com o fulano. Aí eu tô aqui para conversar com você. Você entende? Então não adianta o fulano, ciclano, beltrano, sou eu. Na hora do vamos ver, na hora do julgamento, é uma forma de eu expressar, tá? Não que seja dessa forma. Então, peraí, sou eu. Somente eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas. O outro faz o que... Agora, eu sou responsável por mim, tá? Então, e aí Jesus nos ensina que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a reduzir-lhe o orgulho. Porque muitas vezes acontece isso quando eu ouço alguma coisa, alguém faz alguma coisa. Na verdade, às vezes não sou nem eu, meu corpo físico e tudo mais, né, que foi ferido. Ou seja, meu orgulho. Eu fui ferida no meu orgulho, na minha vaidade. Você entende? Então, até nisso, você transforma o mal em bem. Porque se alguém fez alguma coisa, é uma oportunidade de você olhar para aquilo que te foi feito. Peraí, nossa, eu tô precisando corrigir, melhorar isso, reformar isso mesmo. Porque aconteceu isso e, não é essa atitude que eu tenho que ter. Não é isso que eu tenho aprendido. Entende? Então, olha quanta oportunidade, né? E falando nisso, eu ouvi uma frase essa semana que eu falei, meu Deus, que pessoa evoluída. Dentro de um contexto da história dela, ela disse que ela transformou o pecado em bênção. Ou seja, vamos pôr aqui pro texto, a maldade em bem. Então, olha que coisa mais linda, olha que pessoa sábia, né? Eu achei aquilo tão lindo, transformou o pecado em bênção. Então, você vê que de uma coisa escura, uma sombra foi trazido, foi transformado em luz. Olha que coisa mais linda. E ainda que eu não posso contar o contexto aqui, porque se eu contar, vocês iam ficar apaixonados pela história. É que não diz respeito a mim. Que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma justiça que cometê-la. Que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que a manifestação do orgulho, ou seja, a
gente é ferido no orgulho. Então, aquela reação, aquele ser reativo, é o orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos, que aí o texto traz isso, eu achei importante deixar, e foi logo um cutuco para mim também, que sempre é um cutuco para mim, né? Eis porque vos dizemos incessantemente, voltar os olhos para o futuro. Quanto mais nos elevardes pelos nossos pensamentos acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Gente, olha que coisa mais linda. Eu acho tudo lindo, né? Mas é que toca tão profundamente esses textos, é de uma grandiosidade. É que assim, essa palavra é muito pobre para definir tudo que traz, tudo que chega nos corações, né? A oportunidade que a gente tem sempre de melhorar. É que a gente costuma, às vezes, ser muito teimoso, muito teimosa e ficar dando murro em ponta de faca, né? Batendo na mesma tecla. Mas a gente está sempre tendo oportunidade. Então, você vê, né? A fé na vida futura e na justiça de Deus. Então, que confiemos na justiça de Deus. É ela que rege, é ela que é essa força, que dá essa força para nos manter firmes, de não nos deixarmos tão reativos, de querer se vingar, de querer desejar o mal com o mal. Dá uma refletida, dá uma assentada. E muitas vezes, e muitas vezes não, eu costumo dizer o seguinte: aquilo que a pessoa está fazendo está sendo difícil para você, ou fisicamente, ou emocionalmente, mas o que que acontece? Aquilo diz mais respeito a ela do que a você. Aquilo é conteúdo dela, entende? Então, deixa ela lidar com os conteúdos dela. O que você faz, como reage, aí já é seu, tá? Então é assim, ó, cada um cuida, popularmente falando, sabe assim, cada um cuidando da sua vida. É bem isso. Então, pessoal, deixa eu encerrar que eu falo, vou diminuir, mas olha só o tempo. E uma abençoada semana para vocês, um beijo enorme no coração de vocês, muitos beijos de luz. E não esquece dos conteúdos do Centro do Raimundo Mariano Dias, tem conteúdos assim aos montes. E a Agenda Espírita Brasil também. A Agenda Espírita Brasil também acho que deve ter alguns cursos. No Raimundo tem estudos. E aí, o que você está esperando? Corre lá para ver. E vamos reformar os nossos defeitos, me sumiu as vicissitudes, enfim, tudo que a gente tem para reformar, tá bom?